Ida, boa Tudo noite. bem? Boa noite. Aqui começando a falar, dar boa noite para o pessoal, Boa para noite. dizer que hoje a gente vai ter o prazer enorme, né, de receber alguém tão especial, Ah, né, obrigada. como você, que eu tive a oportunidade de conhecer Uhum. e conhecer de uma forma assim integrada, né? Ela foi me procurar como profissional e a gente acabou trocando uma série de ideias, né, sobre Ai, uma abordagem que inclusive inclui a minha abordagem, que é o olhar para como que a gente come, como que a gente se alimenta, né? exatamente. E o que aconteceu? Eu me surpreendi com a história da Margarida, né? Com a relação dela, uma história de amor com a comida, né? Obviamente que o nosso enfoque é um enfoque quando a gente recebe alguém no consultório, né? A gente recebe com enfoque profissional, mas eu quis trazer aqui a abordagem da comida sobre um outro olhar, né? Sobre uma ótica humana, uma ótica que se desdobra, né? E que pertence a todos nós, né? Porque nós precisamos comer para viver, né? Exatamente. Precisamos desse ato constante, né? Então, eu queria que a Margarida, a Meg, né? Todo mundo me chama de Meg. Pois é, eu queria que ela se apresentasse e assim que ela se apresentar, eu vou fazer umas perguntinhas, mas que ela falasse, né, Uhum. do que ela faz em relação à comida, de como é que foi essa história toda, Aham. e aí depois a gente abre para conversar e para fazer umas coisas, falar sobre coisas mais específicas com você, Meg, a voz. Seja bem-vinda. Obrigada, doutora Silvana. Olha, você foi realmente uma querida. E a gente, na consulta, percebeu que falava a mesma língua, né? Porque Sim. eu acho mesmo que o ser humano hoje está muito olhando para o que come, né? Essa invasão de comidas de má qualidade, de coisa industrializada. Eu acho que a gente está voltando para o que a gente comia quando era mais novo, né? Na nossa geração, que é o natural, o fresco, o mais fácil e rápido de cozinhar, tudo não, sabe, saudável, né? Porque a minha trajetória da aula de culinária, eu tive durante 10 anos um ateliê na Dias Ferreira, que eu dava aula de culinária. Mas antes disso, eu trabalhei 8 anos numa ONG, em que eu atendia famílias dessa ONG, que elas eram provenientes do Hospital Miguel Couto, da pediatria, eram atendidas pela ONG para reestruturar a vida delas, né? E eu saí desses 8 anos e fui abrir a Casa da Meg depois. É uma longa história. Eu penso comida e alimentação desde que eu me conheço por gente. Os meus livros de cabeceira a vida inteira foram de culinária. Eu acho que realmente você cozinhar para uma outra pessoa, para quem você ama. Nos meus atendimentos na ONG, eu sempre falava isso. Tenham uma mesa e comam juntos, porque isso agrega as pessoas, a família comer junto é a coisa mais importante. Cada um conta a sua história do dia, troca experiências. Isso com o celular, com a vida corrida, está se perdendo um pouco. Então, você insistir nisso em todas as classes sociais. E é isso que eu falei para você, que eu percebi que as problemáticas eram iguais nas duas classes sociais que eu tinha trabalhado. Um ateliê na Dias Ferreira, no Leblon, e uma Sim. ONG que atendia pessoas que vinham do Hospital Miguel Couto e do Aloysio de Castro. Então, eram experiências muito diferentes, mas muito iguais, dessas mães e dessas mulheres que cozinhavam para os seus filhos, ou não, em todas as classes sociais. E, assim, nutrir um filho é a primeira coisa
que você faz quando tem, né? Quando você tem um filho, a primeira coisa que você faz é A alimentar. primeira Então, responsabilidade que você precisa, aliás, né? exatamente. Até para Então, mantê-lo vivo, em né? todas as camadas isso, né? Alimentar de amor, alimentar de comida. Então, a minha frase a vida inteira, principalmente quando eu abri a Casa da Meg, é com amor sempre dá certo. Porque dá, se você tiver Não amor tenha dúvida. próprio, se você tiver primeiro amor próprio, né? Para você distribuir amor, você tem que se amar muito, né? Então, Sim. se você se amar e amar aquilo que você faz e para quem você está fazendo, não tem como dar errado. Por pior que seja o ovo da sua mãe, você vai achar que ele é o melhor, porque tem um amor ali Tem dentro, tem um o carinho, sabor do amor tem uma vontade temperando o de ovo. querer fazer Sim, direito, sabe? sim. Tem uma diferença nisso. E essa minha percepção nessas duas classes sociais antagônicas foi incrível, assim, foi transformador. Aí eu voltei, depois que eu fechei a Casa da Meg, eu voltei para fazer um trabalho nessa ONG de novo, aí focado mesmo com alimentação. A ONG já tinha uma nutricionista lá e nós nos juntamos para uma experiência transformadora, que é tirar realmente os ultraprocessados, a má alimentação da vida das pessoas que não tem cultura sobre isso. Outra percepção que eu tive. Não é uma cultura, falta de cultura, só nas classes mais baixas. Nas classes mais altas também você compra uma coisa diet e fit e que é boa e que todo mundo diz que é maravilhosa, mas não lê os ingredientes que tem ali dentro. Ou seja, você está comendo uma coisa que não engorda, mas que não te alimenta. Ele só Muito pelo supre uma contrário, necessidade. muitas vezes até te polui, te intoxica, Exatamente, fica isso lá mesmo. com substâncias, Exatamente, né? muitas substâncias horríveis. Então, e cada vez mais a indústria faz isso, sabe? Então, a gente tem que se proteger disso. Todo mundo tem que se proteger em todas as classes, porque ler rótulos hoje em dia é uma questão de saúde para você, porque não é só não engordar, é ter nutrição ali. O maior problema hoje do planeta são pessoas obesas e desnutridas, né? Porque você não tem nutrientes ali dentro, nem à sua volta para te nutrir. Então, eu acho que pensar alimentação com essa montoeira de informação que a gente tem no Instagram, no Google, é muito fácil. Você só tem que canalizar isso para uma coisa Mas boa, né? eu queria abrir aqui um parênteses, né, para esse teu relato, né? Eu acho que hoje em dia, Meg, a gente tem muita informação, mas muito pouca sabedoria, Mas, né? A gente tem uma geração que consegue informação sobre tudo, mas que pouco pensa ou que pouco consegue fazer um julgamento no sentido do que é bom e do que é ruim para si próprio, né? exatamente. Por uma simples questão. A pessoa não se autoconhece, ela não tem uma autorreferência, né? Hoje em dia, ou você tem pessoas com transtornos de distúrbios alimentares, que é muito comum, né? Vigorexia, anorexia, entre outras coisas. Pessoas que não valorizam o sentar na mesa para comer como um ato de sobrevivência, de amor e de autocuidado, como a gente está falando aqui, né? Exatamente. Ou pessoas que usam a comida para Uhum. preencher aquilo que elas não conseguem entrar em contato, com as É, dores, com as frustrações, com as dificuldades, que é inerente à questão do ser sim. humano, né? Então, o que acontece? Eu acho que a gente sabe que comer é necessário e é prazeroso, gera uma química. Sim. Para você poder entender, ou para as pessoas que estão assistindo poderem entender, a compulsão ou o vício em açúcar, hoje em dia, é equiparado ao vício em cocaína, né? Só que em cifras muito maiores, porque o açúcar está à mão e a cocaína não, né? Tem toda uma questão, eu estou fazendo uma analogia, né? É. Mas assim, existe pessoas que são extremamente viciadas em açúcar
E o Verdade. açúcar em quantidades elevadas, de uma É, forma desorganizada, ele vai gerar prejuízos em todos os níveis, claro. É a né? Eu estou falando do doença, açúcar, hoje em entre dia, aspas, é mas a assim, doença da geração 50 anos exatamente. Então, mais. assim, a gente não precisa estar muito longe, né? E também a gente não precisa criar um padrão de restrição absoluta, porque Não, muitas vezes isso não vai resolver, né, a exatamente. problemática, vai gerar outra problemática, né? Você vai ser uma pessoa antissocial, você É, vai ter dificuldades de outra monta. Então, assim, é. o que que eu acho? Eu acho que a gente precisa realmente entender a necessidade da alimentação como algo além da questão mecânica e prazerosa Aham, química, né? A gente, inclusive, eu não sei se você se lembra que a gente falou assim, como é que pode, né? O nosso corpo é o nosso templo sagrado, né? De exatamente. estar aqui, é o Isso, passaporte para a gente estar aqui. Como é que as pessoas conseguem colocar dentro do corpo tanta coisa ruim? isso eu É que nem falava na colocar dentro da ONG. cabeça um monte de pensamentos ruins, ou quer dizer, assistir conteúdos ruins, ou estar em ambientes ruins, porque tudo Com isso, de uma certeza. certa forma, Doutora gera um eu acho que desequilíbrio. muitas vezes você não sabe o que está colocando para dentro, não tem consciência do que aquilo faz no seu organismo, sabe? Muitas vezes. Não, O que acontece? eu Quando você concordo. falava isso, quando eu falava isso nas minhas aulas e nas minhas palestras na ONG, realmente as pessoas não têm consciência. Você compra um pacote de Sazon que ajuda a colocar sabor na comida, ali dentro tem glutamato monossódico, é um estimulante imensamente dos seus É neurotransmissores. É uma neurotóxico, coisa, sim. exatamente, é tóxico. Aquilo faz com que você coma mais. Né? Vou botar um pouquinho. Botar um pouquinho, aquilo estimula brutalmente a quantidade de sal que você vai comer, de tudo. Então, assim, mas você ter consciência de que você está comendo aquilo e você está se intoxicando com aquilo, ok. Corante, absurdo. O nível de corantes hoje é brutal. Antigamente tinha gelatina, tinha bala, tinha tudo isso, todo mundo comia isso. Todo mundo era magro e nutrido. Por quê? Comia pouco, não comia essa quantidade absurda. Ao lado do Hospital Miguel Couto, doutora Silvana, tem uma banca que só vende ultraprocessados. Ou seja, são refrigerantes, corantes, miojo. É uma coisa, uma montoeira de porcaria que não nutre nada, nada. A pessoa fica totalmente desnutrida e obesa, porque engorda, porque tem gordura, sacia, tem sal, gordura e glutamato. Pronto. Você está Então, saciada mas aí o que que você está e não está trazendo, nutrido. né? Você está trazendo duas realidades, né, que foi uma experiência sua. A É, realidade com. Eu estava falando aqui da relação com a comida, que só é, terminar para a gente poder falar claro. isso aqui. Então, o que que acontece? Independente da classe social, né? Assim. E assim, a classe social que tem vamos dizer assim, um maior poder aquisitivo, Uhum. ela tem muitas vezes um nível de instrução maior, ela consegue captar as informações de uma maneira Sim, diferente, e claro. mesmo assim ela come Ela mal, consome. né? Ela Ela come consome. mal, né? Ou come em Exatamente. excesso, digamos assim, Isso. né? Ela come mal ou em excesso. Mas se a gente parar para pensar, uma população de baixa renda, que como você conversou comigo, muitas vezes não tem, só pode ligar o fogão uma vez por dia, É que você isso. depois aqui vai comentar as orientações que você fez e Aham. as mudanças que você notou. Então, eles não param muito para pensar, eles vão precisam fazer comida em quantidade, de pouca qualidade, porque eles não têm dinheiro, né? Uhum. E não tem uma informação acessível, porque não é interessante. É. Vê se é interessante você ensinar alguém a fazer o que você ensina na internet. É. Isso não vai dar ibope. O que dá É. ibope é emagreça em 30 dias, fique rico em 2 meses, né? São coisas assim Isso mesmo. utópicas, né? Que Claro. não, e que as pessoas não param para pensar. Então, assim, a alimentação é comparada hoje em dia, né, com um remédio, né? Ou você come algo para te manter saudável, ou você vai adoecer
por conta daquilo. Acontece que é uma população que não consegue sequer ter dinheiro para ter um acesso, ela fica restrita em relação às opções. Aí eu acho que você pode trazer isso para a gente, até na sua experiência lá na Casa da Mel, com mulheres de alta renda, né? Porque uma ateliê de culinária na Dias Ferreira, ela vai receber pessoas ou que moram no Leblon, ou que nos entornos, ou que tem um nível social diferenciado, né? Então, eu gostaria que você trouxesse essa experiência para as pessoas, né, que estão assistindo aqui, em paralelo à experiência que você teve com as mães, né, que você conversou comigo, que você trabalha numa ONG que tem as mães de pacientes que têm dificuldades, o autismo, o atraso de desenvolvimentos, e que estão ali dando comida para o filho, né, num esforço, muitas vezes. E o que você fez com essas mães, né? A pesquisa que você fez, que eu achei linda, a quantidade de carboidrato que essas mães davam para os filhos, e como que você ensinou essas mulheres a melhorar nessas condições. Então, é por isso que eu quis trazer, eu achei uma história maravilhosa, né? Porque você ensinar uma pessoa que tem um nível de julgamento alto, que tem dinheiro, uma empregada para fazer, é muito fácil. Né? Agora, você adestrar uma população sofrida, que tem um dinheiro reduzido, tem um poder cultural e até mesmo de lógica, né? Uma logística. Isso daí é preciosíssimo. E as mudanças que essas mulheres trouxeram. Então, era isso que eu queria que você trouxesse agora, né? Para as pessoas entenderem que é possível. É possível. Essas mulheres dessas famílias mais socioeconômicas, de uma classe mais baixa, elas são que nem umas esponjinhas, porque elas estão ali munidas do espírito do amor, que é alimentar as suas famílias. Elas entram na ONG com filhos doentes. Então, elas se imbuem daquele espírito de defender a família para o que daí vier. Elas são mulheres muito fortes, muito fortes. A experiência delas, todo mundo devia presenciar, porque elas não têm cultura, mas na hora que você dá a informação, elas fazem uma transformação absurda nas suas vidas. A gente começou para as pessoas. Exatamente. Isso, exatamente. Dizendo dos ultraprocessados, explicando o que era um ultraprocessado, né? Porque você fala ultraprocessado, você não sabe o que é. E se você perguntar, às vezes, para uma pessoa de classe alta, também não sabe. O que acontece? O milho em espiga, ele é um produto. O milho na lata, ele é um processado. O milho, que é um Cheetos de milho, um Doritos de milho, ele é um ultraprocessado. O milho é o melhor exemplo para isso, porque você tem as 3 etapas da coisa, né? Tem a farinha de milho, que também é um processado, mas é um processado de boa qualidade. Mas um ultraprocessado é aquela coisa que não tem nutriente nenhum. Ele tem uma gordura, sal, glutamato e um milho, um cheiro de milho. Conservante, corante, tudo aquilo, né? Ah, meu filho morre de alergia. Não sabia que não podia dar isso. Ou seja, alergia ao corante, alergia a um ultraprocessado extremamente que faz muito mal, né? Então, o que a gente levou para a ONG? Um danoninho de inhame, que era inhame batido com morango. Mais nada, um morango docinho. Ai, morango é caro. Caro é o remédio, caro é o ônibus que você vai levar para levar a criança no médico e voltar. Um inhame é baratíssimo. O morango você compra na estação, é bem mais barato. Não tem morango? Põe manga. Não tem manga? Põe goiaba. Põe a fruta da estação, que é a mais barata possível. E mistura com inhame, que é extremamente nutritivo. Isso foi um sucesso, esse danoninho de inhame. Você começou a pegar essas mães, a ensinar essas mães a diferenciar os grupos alimentares. Exatamente. A explicar a correlação
do alimento, que era ultraprocessado, processado, com a piora dos quadros dos filhos ou com aquilo que aquelas crianças poderiam ter além do que elas já tinham, Exatamente. né? E você, além disso, você deu para elas opções teoricamente fáceis de De realizar. transformar isso, de comprar outras coisas, exatamente. Exatamente, dentro de uma realidade econômica, né? Por Que exemplo, aquela... era aquela realidade daquelas famílias. E o Exatamente, que aquela você comida. notou? E o que você notou com Transformação essas afetiva. mães? E você me falou uma coisa que eu achei muito interessante. Você tinha feito antes disso uma pesquisa com as famílias a respeito da quantidade de carboidratos Então, o que que acontece? refinados. Exatamente. E aí eu A achei gente muito fez a interessante. pesquisa Você fez essa pesquisa, que eu queria que você passasse para as pessoas. de como era a alimentação de cada família. Nós pedimos uma pesquisa de como era a alimentação de cada família e tiveram os relatos. E aí você fez uma média. É uma média. Teve uma mãe que começou a chorar numa palestra que a gente deu. Aí eu fui, quando acabou a palestra, fui conversar com ela. O que aconteceu que você começou a chorar? Eu tô matando a minha família. Aí eu falei, calma, por quê? Eu consumo para 6 pessoas 25 quilos de arroz por mês e 6, 7, 8 quilos de açúcar. Ela consumia muita quantidade de carboidrato e muita quantidade de açúcar. E o que aconteceu? A gente começou a reduzir isso a níveis muito rapidamente, porque eu dei informações muito rápidas para ela que ela podia fazer ali, fazer um saladão primeiro para quando você for comer o arroz e feijão, você comer menos quantidade, porque você já ingeriu muita fibra, aquilo já preencheu. Então você consegue ter nutrientes. Ela comia arroz, feijão, ela tinha um poder aquisitivo que podia comprar aquilo, sabe? Podia comprar frango, podia comprar verdura, legume, mas ela não tinha o saber daquilo, sabe? Então, isso foi muito transformador. Nós tínhamos um prazo de um projeto com dinheiro doado por uma instituição e nós tínhamos que obter resultados dentro de 6 meses, mais ou menos. Doutora Silvana, as transformações foram imensas, imensas, dentro das casas das pessoas, sabe? Por exemplo, aquela economia de gás que eu falei que tem uma panela só, o gás está muito caro, aí a gente só pode cozinhar numa panela para ser rápido. Então vamos cozinhar numa panela. Frango, e aí, galinhada. O que você falou para elas? Então, uma galinhada com todos com brócolis, com tudo que você tiver na sua geladeira aos pouquinhos, arroz, galinha, tomate. Tomate está caríssimo. Então você põe no extrato, você põe um molho de tomate, mas você põe um vermelhinho ali. Se não tem tomate, põe só cebola. Eu dava muitos artifícios para ter nutrientes ali e que eles pudessem comprar. Nesse projeto, os patrocinadores davam os ingredientes para as famílias, mas a minha preocupação era quando acabasse o patrocínio. Sim. Então, vamos dar o máximo de informações possíveis para que eles possam manusear aquela receita e conseguir fazer. Exatamente, sim. Conseguir fazer de outras formas. Era o bolinho de milho com o flocão. Flocão de milho é uma coisa barata. A gente fez um bolinho muito nutritivo, só com ovos e o flocão e qualquer ingrediente que ela tivesse em casa. Ou frango, ou brócolis, ou qualquer coisa desfiadinho, refogado. Eu ensinei muitos artifícios. Foi transformador, transformador. Teve mãe que emagreceu 10 quilos em 6 meses. Porque parou mesmo de comer essa comida que faz mal e não alimenta, né? Tá. Então, essa sua experiência com essas mães, né, que frequentavam esse serviço lá no Miguel Couto, né, de crianças especiais, ou crianças que tinham problemas e que precisavam de um apoio, enfim. Então, essas mulheres, o nível de estresse aumentado, né, uma demanda muito grande, apesar de serem mulheres fortes, né? A mulher é muito forte, né? Por natureza, né? Porque o homem, se tivesse que enfrentar metade do que a mulher enfrenta, ele desistia. Mas, enfim. Mas a gente tem que levar em consideração, né, que todas essas situações de adversidade, elas pioram o nível de estresse. E o nível de estresse aumentado é um gatilho para o comer desorganizado. Claro. Né? Então,
eu acho que o grande mérito seu, e eu achei muito lindo isso, foi você trazer essa situação para essas pessoas, não como uma culpa que essa própria pessoa falou, ah, estou matando, mas como uma falta de conhecimento, de aplicabilidade dos conhecimentos, e como uma possibilidade, inclusive, né, de autocuidado e auto-amor, né? Exatamente. Porque como é que a gente pode? É completamente incoerente, né? A gente hoje em dia tem a chance de fazer tratamentos genéticos, tratamentos estéticos, cirurgias, trabalhar com longevidade, com reposição hormonal, com suplementação, com diabo a 4, com cirurgia robótica. E as pessoas não sabem o básico, que é comer. Não sabem comer. Não pensam no que comem. Gastam fortunas em coisas que são inadequadas ou comem de uma forma exagerada para poder fazer o quê? Tapar os buracos que podem ser tratados de uma outra forma. E com isso, elas nem se nutrem e nem tapam buraco. Elas simplesmente só adoecem. Porque aquilo que você não olha em termos emocionais aquilo vai atuar no seu corpo, a gente sabe disso, isso já é comprovado, inclusive. E o que você come de excesso e come de má qualidade também. Então é a receita perfeita. É a receita perfeita para o bolo da doença. Né? E quais são as doenças? As alergias, as doenças autoimunes, os cânceres, o diabetes, que hoje em dia não é mais epidemia, é endemia. Todo mundo ficou falando, a gente está vivendo Covid, a pandemia. O diabetes é uma pandemia há anos. E ninguém fala nada. A indústria da E o diabetes ou pré-diabetes é a doença que vai mais matar. É a doença que mais leva a ter Alzheimer, a doença que mais leva a ter demência, câncer, impotência, neuropatias, cegueira. Então, assim, eu não consigo entender. Entendeu? Todo mundo de máscara, com medo e comendo. Então, assim, você tem medo do vírus e não tem medo do que você bota para dentro? Não dá para entender. Então, assim, eu acho que o ser humano está dissociado. Dá para entender porque a comida está diretamente ligada às emoções. Mas olha só, para mim é o seguinte, olha só, eu sou muito uma pessoa muito acolhedora, você sabe que você já me conheceu, muito profissional, né? Eu acho que quando você não tem uma informação ou você não tem capacidade de julgamento, é por ignorância. Depois não é por ignorância, é realmente por burrice. Tá? Porque uma pessoa que tem uma pós-graduação, mestrado, doutorado, no mínimo, ou tem um nível superior, ela tem que ter. Não adianta ela saber sobre cibernética, sobre genética, sobre astrofísica e não saber o básico. E é o que está acontecendo hoje em dia, porque as pessoas acabam compensando. Então, o que acontece? Se você tem eu como por ansiedade. Se você não tratar da ansiedade, você vai continuar comendo. Não adianta. Com certeza. Entendeu? Então, assim, ok. Vamos mudar o que a gente está comendo até tratar da ansiedade. Ah, mas eu não quero tratar da ansiedade. Então, você vai somatizar ou vai comer. Não tem jeito. Então, você dá para a pessoa o conhecimento do processo dela. Agora, o que a gente tem? A gente tem uma questão cultural, uma questão muitas vezes religiosa e uma questão até emocional relacionada com a comida. Comida significa afeto. O nosso primeiro prazer na vida é oral. A criança mama na mãe ou na mamadeira e ali é a primeira relação dela, química, de prazer. Todo mundo sabe disso, tá? Então, isso é um fato. Obviamente que é um fato. Só que a gente precisa, à medida que a gente vai percebendo um vício ou até mesmo uma alternância de comportamento, a gente precisa trazer isso para a sociedade, como você
está fazendo lindamente através de um processo, né, através de palestras educativas, conversando com as pessoas. Gente, não adianta usar botox, não adianta ficar fazendo cirurgia plástica, não adianta ficar tomando um monte de coisa se você não se alimenta de uma maneira. Isso é falta de amor. Da mesma forma que você procura o amor na comida, você está deixando de dar amor para você. Por quê? Comer e não significa que você tenha que viver numa seita. Ah, Não, você não. pode se dar o luxo. É impossível a gente não comer algum processado. Não, A gente comer lógico, tudo claro. que É, seja, né? Também a seita do não comer, a loucura da não. restrição, que Todos os é um extremos são contraponto. horríveis. Não precisa ser Exatamente, um extremo, contraponto. mas precisa que o seu Mas, dia a dia seja nutritivo, né? sim, mas justamente, que aí é uma outra coisa que eu preciso trazer para as pessoas, né? Que são os exageros hoje em dia, inclusive que levam à morte, É, né? Das pessoas com os distúrbios alimentares, os distúrbios de imagem, causados hoje em dia, né? Por essa padronização absurda, né? De um corpo extremamente magro, extremamente atlético, e que muitas vezes não é o perfil da pessoa, não quer dizer nada, exatamente. né? É óbvio que o excesso de peso ele está diretamente relacionado com doenças. A gente sabe disso por toda uma dinâmica de fisiologia, de inflamação. Porém, tá? Porém, os excessos, tanto de uma ponta como para outra, eles vão causar danos, né? Os mesmos danos, aliás, talvez em aspectos diferentes, né? Então, Claro. assim, eu acho, Meg, que a gente precisa olhar, parar e prestar atenção no que a gente está fazendo. Uhum. E não existe uma forma da gente fazer isso se a gente não estiver autocentrado. Ah, Eu sim. estou comendo vendo televisão. Ou eu estou comendo no computador. Você não está nem vendo o que você está. Você não tá nem presente saboreando a comida. Você não está ali. Então, Isso é hoje em dia, importante. as pessoas não têm estado de presença nem para comer e nem para fazer nada. É isso. Então, o que que acontece? Você não consegue nem entender o que você está fazendo, porque virou uma coisa louca. Autômato. Então, Fica automatizado ali, né? Você... exatamente. Sim, salvo exceções. Você está num congresso, você está num curso, você está numa viagem. Existem ok. exceções, mas a gente está falando aqui de rotina. É. Entendeu? Você Voltando aqui parar no que eu para. falei. É a mesma coisa do Comer sono. em Tem gente que não família. dorme hoje em dia. As pessoas não dormem. Ou não dormem porque não conseguem, ou não dormem porque não conseguem se desligar. Porque querem ficar ou estudando. Gente, pelo amor de Deus. Entendeu? É verdade. Aquilo que eu falei. Muita informação para pouca sabedoria e para pouca Hoje aplicação. em dia, você está na presença ali, naquele momento, é a coisa mais difícil. O celular trouxe isso para a humanidade, né? E agora a gente tem que aprender a fazer isso de volta, né? Sim. Tipo, o celular tá ali, eu posso ter ele ali, ele vai estar ali, mas eu não preciso estar com ele o tempo inteiro. Quando você se liberta um pouquinho dele e tá ali no seu estado de presença e come com a sua família, e olha, é impressionante, você até esquece da existência do celular. Quando você tá ali comendo uma comida que foi feita por você, pelo seu filho junto, pela sua filha, pela sua neta. Eu agora tenho 3 netas que cozinham comigo. É uma coisa deliciosa. Porque elas chegam na minha casa, elas nem olham para a televisão, elas nem pegam em celular, elas não pedem nada. Vovó, vamos fazer bolo? Vovó, vamos fazer biscoito? A gente passa horas ali e elas não comem uma tonelada de bolo, uma tonelada de biscoito. A do meio tem alergia à lactose, a gente faz bolo com óleo de coco, com cacau, e fica um bolo delicioso e elas cortam aquilo com carinhas e os biscoitinhos. Então, o que acontece? São horas ali, doutora Silvana, em volta de uma comida saudável, gostosa e um prazer enorme de cozinhar. Eu odeio cozinhar, não gosto de fazer isso. Ok, mas, sei lá, ensina a sua neta, a sua filha, que a comida do dia a dia, ela precisa ser de boa qualidade. No outro dia eu estava no Hortifruti e eu estava na frente do repolho roxo.
Aí tinha uma menina, devia ter uns 5 anos. Mamãe, tá faltando roxo, tá faltando roxo. Dentro do carrinho tinham todas as cores. Faltava o roxo. Aí eu tava na frente do repolho roxo. Aí eu peguei o repolho e falei assim, acho que é isso aqui que você quer, né? Aí ela, o repolho, esse. Ou seja, a mãe, ela pode nem gostar de cozinhar, mas ela traz uma consciência de alimentação colorida e saudável para a criança, sabe? Isso é, e cada dia mais as mães trabalham fora. A desculpa é sempre essa, que mães passaram a trabalhar fora, né? Muito mais do que se trabalhava 50 anos atrás, mas elas continuam sendo mães. Então, em algum momento, elas vão precisar passar valores e coisas que mãe e pai passam para os filhos, né? Então, Meg, pode falar. deixa eu só te falar uma coisa. Como é que alguém que não come pode passar um exemplo, um valor para o filho? Pois é, mas eu Não acho que é um adianta, esforço. não adianta, esforço porque ela vai isso. falar uma coisa que ela não faz. É a mesma transformador. coisa que a tua mãe fala o seguinte, vai fazer exercício, ela não faz. A criança essa mãe, a criança não essa mãe aprende lá com o da que é ONG, falado, a criança aprende com a vivência. Então, o que eu tô chamando a atenção o exemplo, é que eu mas acho que as pessoas que têm um pouco mais de idade, de consciência e de capacidade, elas precisam se transformar para elas poderem transformar os ambientes que estão ao redor delas, né? E quem vem depois. Porque claro, você é fruto do meio. Não, com certeza. Você é fruto do meio que você vive. Então, assim, a minha mãe está assistindo aqui, inclusive. Minha mãe foi uma bênção na minha vida, pediatra. Minha mãe sempre cozinhou pra gente. Ela fazia cremezinho de espinafre pra gente, assim, na torradinha, sopa de legumes. Ela sempre ofereceu. Só que, por exemplo, na minha casa, tem 2 que gostam e tem um que não come. E ela fez a mesma coisa. Então, a parte dela, ela fez. Entendeu? E aí, o que depois ficou grande e resolveu não comer, que não gosta, enfim. Aí é uma outra história, você não tem o controle, né? Você gerencia ali os riscos, então, e depois, né? Então, mas o que eu acho? Eu acho que se a pessoa que está pensando em constituir uma família, ou ela é um líder de uma comunidade, ou ela tem a chance de ser uma influenciadora, ela não se melhora, como é que ela vai melhorar o resto? Não. Com que então, assim, a gente é a força do exemplo. Então, assim, as pessoas podem ter uma cultura diferente, um paladar diferente. Sim. Ok, né? E dentro daquilo, elas conseguirem fazer o melhor, né? Ou pelo menos saberem o que estão fazendo, né? Que é a questão que você trouxe, porque não saber o que está fazendo. E aí, eu queria que você falasse agora também do teu livro, né? Que você escreveu um livro, foi em 2017, né? Foi. E até para as pessoas poderem ter acesso, entendeu? E assim, no que tem esse livro, né? Para as pessoas, porque, por exemplo, eu tenho que confessar uma coisa para você. Eu não sei cozinhar. Mas eu não sei cozinhar assim, vamos dizer, uma coisa muito sofisticada. Sim. Mas eu preciso também te contar uma coisa. A pandemia me trouxe essa oportunidade. Então, assim, eu sempre tive uma relação com a cozinha muito ruim. Primeiro que eu não tenho filhos, né? Enfim, e eu sempre trabalhei muito. E a minha mãe sempre cozinhou maravilhosamente bem, né? Então, eu acho que aquilo até me inibiu, porque ela é tão maravilhosa no que ela faz. Eu falei que eu nunca ia conseguir ser como ela. Eu não gostava muito, para falar a verdade. Mas eu sempre gostei do básico, de verdura. Então, na pandemia, eu fiz a minha comida, eu aprendi a cozinhar. Olha, e engraçado que eu tive prazer em fazer isso. Apesar de ter que fazer todo dia, né? Praticamente. Então, a maior pergunta na pandemia e para mim era assim, mas você cozinha para você? Sim! Isso é o maior! Foi o maior desafio. E eu vou te dizer uma coisa, eu não pedia comida da rua, porque primeiro eu não gosto de comida que eu não... Entendeu? Então, assim, eu comi durante 3 meses a comida feita por mim. Não engordei 1 quilo. Aprendi temperos,
levava muito tempo para fazer, depois eu fui melhorando. Eu passava horas treino, para como o negócio, tudo. não sabia usar o negócio, que quem usava era empregado. Então, para mim, aprender algo que eu não sabia foi Foi um transformador. processo, entendeu? Ah, sim. Né? Então, assim, e foi uma surpresa, porque eu ligava para minha mãe, ligava para minha tia, botava vídeo, né, para poder fazer. Então, eu levei e foi uma experiência muito legal. Então, eu queria que, você contasse para as pessoas também sobre o seu livro, né, para a gente poder O meu livro divulgar. é justamente sobre comfort food. É comida que conforta. É comida que eu aprendi a vida toda, as receitas da minha avó, da minha mãe, da minha família que cozinhava. Aí eu tenho uma nora que não gosta muito de cozinhar e ela sempre fala que ela não teve essa experiência que a mãe cozinhava, que a avó cozinhava. Mas você não tem noção o esforço que ela faz para transformar isso para a filha dela agora. Ela faz mesmo um esforço. E é um esforço que eu reconheço imensamente, viu, doutora Silvana? Porque tá dando muito certo. A pequenininha come tudo orgânico e vai comendo e botando na boca os pedacinhos. E ela se esforça. Na pandemia, ela tem uma marca de sapato. Na pandemia, ela ficou lá fazendo live de culinária, se esforçando, ela e o marido. Então, assim, e tudo que você aprende, mesmo que você não tenha jeito, e que você aprende o novo, a sua cabeça vai abrindo, você se transforma, aprender uma nova língua, aprender outra coisa. Por que não cozinhar para si e para sua família, não é? Eu vou abrir aqui, vou deixar aqui para as pessoas, né? A gente tem um tempinho ainda. Eu, às vezes, eu faço umas perguntas no consultório para as pessoas. Não, eu não consigo me organizar para comer em casa. Eu não consigo entender. A pessoa sai, viaja, né, tem as contas todas pagas. A minha casa sempre tem comida. Então, eu posso não cozinhar, mas eu tenho toda uma estrutura e se precisar eu faço. Comida, Né? Mas assim, eu tenho comida boa dentro da minha casa. Porque se eu não tiver comida boa na minha casa, eu não vou comer, porque eu não como, né? Então eu vou ficar com fome, né? Ou vou gastar. Eu vou ter que pedir uma comida que não é tão boa, que é muito mais cara e coisa e tal. Enfim, que acontece eventualmente. Okay? Mas você não conseguir ter tempo para comprar a sua comida, organizar isso, Jesus, você não tem tempo para você. E aí, do que serve você ter rios de dinheiro, se o básico por você é a mesma coisa dizer que você não toma banho. Porque, assim, cuidado de higiene, uma reserva financeira, né? Você ter uma educação financeira, você ter tempo de poder visitar alguém, de fazer um hobby, de estar tendo uma rede social, todo mundo tem, né? Agora, você não ter tempo para organizar algo para você comer. Ah, não, porque eu não tenho tempo para comer. Então, é algo recorrente no consultório, tá? Muito frequente, tá? E as pessoas fazem o quê? iFood, né? Comida, Uber Eats. Mas isso é também uma falta de informação. Uma vez eu dei aula para uma menina. Não é falta de informação, eu acho. Não é falta de informação, não. É falta de prioridade. Prioridade também, eu acho que é falta de prioridade. Porque quem come de iFood e de Uber Eats, que paga por mês, verdade, 3, 4 mil reais, tem informação, não prioriza. É diferente, tá? De uma população de baixa renda. Eu estou fazendo uma crítica construtiva, assim, porque eu vejo isso no seu consultório. No consultório. Tá? Então, assim, é uma coisa muito complicada. E é muito, muito frequente. Mas com a organização... Outra coisa, as pessoas muitas vezes... Eu chego para as pessoas e falo assim, olha, a questão da manutenção do peso e tudo, né? Porque eu estou engordando. Você deve estar comendo um pouco... Não, eu não como muito. A referência do que é comer muito é muito individual. O que é muito para mim pode ser pouco para você, né? Então, e aí quando as pessoas elas começam a entender que a quantidade de comida é muito grande, que elas nem têm essa noção, que foi o que você falou aí, né? Que da família que consumia 25 quilos de arroz,
E É. você 8 quilos de açúcar por mês, 5, 6 pessoas, e aí você transforma a pessoa. Porque a gente não quer que as pessoas passem fome. Muito pelo contrário, eu como super bem, entendeu? E sou extremamente contra mesmo essas restrições absurdas. Eu procuro ter uma alimentação saudável, mas eu me dou o luxo de fazer de vez em quando. Até porque eu gosto. É, Se eu não gostar, não. Entendeu? Gosto de algumas coisas. E eu tenho consciência do que eu estou fazendo. O nosso corpo tem uma capacidade detoxificante enorme. Agora, o tempo todo, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. exatamente. Né? Então, não é o tempo todo você está ali ingerindo alimentos com alto potencial inflamatório, cancerígeno, né? Até mesmo que E hoje altera o se seu tornou um metabolismo. problema de saúde pública porque os níveis desses produtos hoje em dia são enormes, né? Há uma benesse do governo para tirar o imposto de ultraprocessados. Ou seja, quando esse imposto vai ser tirado do arroz, do feijão, Da batata, dos legumes, da batata, exatamente. exatamente, E entendeu? assim, o que eu acho que a gente pode fazer com essas pessoas, né, de uma forma assim acolhedora? Ah, olha, eu estou indo no seu consultório porque eu quero ter saúde, eu quero emagrecer, ou eu estou na ONG porque eu quero ensinar meus filhos a comer Para melhor. comer melhor. A gente fala para você assim, você tem noção do que isso significa? Você sabe, você traz a pessoa para uma outra consciência, para um outro olhar e vai Aham, aos poucos, né? sim. Porque é difícil. É aquilo que eu falei. A Alimentação. relação com o açúcar, com o carboidrato refinado, se equivale à relação com a cocaína, em termos de vício, porque é químico. Com certeza. Né? Então, à medida que você vai, por exemplo, você coloca um brócolis dentro de um arroz, Né? né? Você coloca uma lentilha, você traz, você refoga, né? Ali faz uma galinhada, como você falou mesmo com a pessoa. É, Você está dando um nutriente, um sabor, e comida, ela tem que ser gostosa, né? gostoso, E exatamente. tempero da terra não é caro, É, você só precisa saber fazer, né? exatamente. Eu acho que falta um pouco de informação também, né? Porque às vezes você come lá a comida que a empregada fez. Você que tem um poder aquisitivo que pode ter uma empregada. Aí você faz a comida que a empregada fez. Você sabe o que a sua empregada botou na sua comida? Não, porque você deu dinheiro para ela ir ao supermercado fazer as compras. Ela comprou margarina, ela comprou óleo de soja, ela comprou. Você tem um poder aquisitivo alto e você está comendo óleo de soja e margarina. Assim, no ano de não dá para entender isso. Porque você não quer saber como aquilo chega ali no seu prato, Não, porque entendeu? não é Então, prioridade. pois é. Aí você está engordando. Vai estar engordando e está com problema de colesterol alto, está com não sei o quê. Ou seja, é complexo isso. Então vamos se informar Não, desse eu acho alto. que não é complexo. Eu acho que quando você traz o paciente dizer assim, olha, isso para você não é importante, mas isso é a raiz do seu problema. Pois é. Então, ou você para priorizar, ou você vai ter que gastar dinheiro para poder tratar, se conseguir. Pois que às vezes é tarde para resolver Né? isso. Então, Por assim, isso. aí você traz, não julgando, né? Mas você traz a luz para Uhum. essa pessoa É. do impacto, né? E é aquilo que você falou, tudo que a gente faz com amor, É. Dá a gente certo. faz bem e dá É. certo. Então, eu acho que o grande segredo para a gente poder até aqui, eu não sei se você quer me fazer alguma pergunta para a gente Aham. fechar, mas assim, quando a gente instala nas pessoas, instaura dentro de cada um, tá? Essa questão relacionada ao amor, ao auto-amor, Sim. relacionado com autocuidado, relacionado com essa questão do comer, tá? Né? Do tentar comer de uma maneira saudável, simples, muitas vezes, porque a resolução está no simples, não está no, É. né?
você muda, a pessoa vira a chave. Comida, Você não está me julgando uma questão tentar comer estética, de uma uma forma questão. amorosa, né? Por Sim, você, né? é, Pensar que o seu corpo sim, é a sua maior é aquela riqueza. coisa. E Como o é que que você você vai está colocar dentro do colocando seu lá corpo? dentro. É, o que você está Exatamente. colocando lá dentro dele, né? É Então, eu acho que é pensar isso, isso mesmo. né? É tudo que você comer, você pensar, eu estou colocando dentro de mim. Ah, mas eu vou deixar só um pedacinho daquele bolo, não, eu vou comer o resto. Falei, gente, você não é uma lata de lixo, né? Você dá para o porteiro, você não precisa comer aquilo tudo que está ali, entendeu? Porque são dois extremos, né? Nas classes baixas é a falta de comida, nas classes altas é o excesso de comida, né? Então Sim, você tem aquilo ali, ai, mas eu não vou jogar fora, vou comer. Eu vou comer. Não precisa. né? Você não é uma lata de lixo. O seu corpo é a sua maior riqueza. Então, Seu corpo. Mas, assim, mais uma coisinha que me veio aqui agora para deixar para o pessoal. Você falou do celular, né? Como fonte, né? Muitas vezes. Eu diria que, independentemente do celular, né, a nossa maior fonte de desordem é a nossa síndrome do pensamento acelerado, né? Você pode estar sem um celular, se você tiver com a cabeça, sim. pensando na conta, não sei o quê, não sei o quê, no que falou. Você não fica presente. Você não Isso. fica presente, você não realiza o que você está fazendo, você não comemora a comida, Isso. você não presta atenção, você nem sente a consistência. Pega uma fruta, para de pensar em qualquer coisa e sente ela na sua boca. É Você tem isso. uma sensação tátil. Você não É. tem isso. As pessoas, elas não têm essa sensação, elas perderam O o copo tato. d'água. Copo d'água. Quando você está bebendo um copo d'água, você tem que pensar que aquilo ali está te As hidratando. pessoas Que é uma água perderam boa. a sensação, É. ficaram mecânicas. Então, É. assim, a comida, ela entra de uma outra forma. Então, assim, eu acho que esse estado de presença é algo Maior problema. urgente para toda a sociedade. Eu, inclusive, na hora que eu vou comer, eu tento não fazer nada, eu tento me concentrar, sentir os alimentos, perceber aquele momento como uma hora para mim, que eu preciso parar, entendeu? Que eu preciso entrar em contato comigo, né? Com certeza. Eu tenho uma vida muito corrida, muitas vezes eu Aham. emendo no consultório, eu faço um whey protein, É, como uma... mas assim, na hora que eu faço, eu tento fazer esse parar. exercício, Né? né? Salvo exceções, como a gente conversou Claro, aqui, claro. né? Que acontecem e vão acontecer sempre. Então, assim, eu acho que a chave sempre está na gente. E É concordo verdade. com você que, com amor, a gente consegue fazer, transpor grandes obstáculos e realizar grandes mudanças, Com né? certeza. Acho o seu trabalho lindo, quis trazer para as pessoas. Você Obrigada, me disse Bia. uma coisa aqui para fechar que me marcou muito. Silvana, os papos que eu ouvia lá no ateliê à noite das mulheres, né, ali de classe social, classe média alta e classe alta, as angústias, as dificuldades são as mesmas das mulheres da classe baixa, claro que, né, com as diferenças peculiares, mas as Claro, angústias, as dores, as compensações. são as Então, mesmas. São a gente mulheres. tem o poder É, na mão. Por quê? Porque a chave está na gente. é isso. Então, eu acho que cada um pode fazer a mudança em si, e a partir daí trazer isso para o universo como a Meg, que tem esse trabalho lindo, né? Eu tento, da minha maneira, incentivar as pessoas a se melhorarem todos os dias, a olharem para o que é possível no seu tempo, da sua maneira, né? E respeitando, obviamente, uma série de fatores que a gente acha, mas assim, a chave está sempre na gente, né? A Com gente certeza. pode transformar a gente e o mundo, né? E ser um canal, né? Porque se a gente não faz isso, como é que a gente vai poder, né, Exatamente. contribuir, É. né? É isso. A chave é essa mesmo. Obrigada por esse convite Eu queria delicioso, muito essa te conversa agradecer ao deliciosa, tempo, ao papo, o maravilhoso. compartilhamento das experiências e te dizer, né, que é um prazer te ter lá no Obrigada. meu grupo Obrigada. de pacientes Prazer. queridos. Obrigada.
Tá bom, meu amor? Obrigada. E passa o seu livro, o nome do livro para as pessoas. Na Casa da Meg, na Casa da Meg. Na Casa da Meg, gente. Um Comprem, beijão. né, leiam e internalizem aí as receitas da Meg, tá bom? Um beijão, Um beijo para obrigada. vocês, gente. Tchau. Tudo de bom, foi um prazer. Obrigada. Beijo. Tchau, obrigada, gente.